Fala pessoal, Guilherme Volk aqui, sócio e diretor comercial da Imóvel e Negócios, fundador do Movimento Corretor Alto Padrão e host do Rooftop Podcast. Aqui comigo está o Felipe Soares, diretor de operações da Imóvel, nosso COO e host do Rooftop Podcast. Fala aí, Felipe. Fala aí, Guilherme Volk. Vamos lá para mais uma? Bora. Segundo episódio do Rooftop Podcast. Bora. Ei, esse monstro aqui na nossa frente, hein, cara? O currículo é grande. Vamos lá então. Estudei o currículo aqui antes de começar. Hoje vamos receber o Evandro Turato, que é fundador da Next Ship, eleita 2 vezes a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina de acordo com o Great Place to Work. E 2 vezes ficou entre as 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Está entre as 5 maiores empresas de Santa Catarina, dentro da área do Comex, o ramo em que atua, e entre as 15 maiores empresas do Brasil. Além disso, Evandro tem formação executiva no Vale do Silício. Ganhou o primeiro lugar no Programa Nacional de Mentoria da Dell. E aí, Evandro, baita currículo, hein, cara? Pois é, né? Bem que você não decorou, né? Você precisa decorar isso aí. Não, decorar também não. Além disso, Evandro é meu cliente, já comprou imóvel comigo, já vendi imóvel do Evandro, e cliente da Imóvel aqui também. A Laurence, Imóvel também, a Laurence já fez negócio contigo também, já fez negócio contigo, então cliente nosso. Prazer, uma honra estar contigo aqui hoje, Evandro. Prazer enorme, hein? Primeira vez que desembarco no mercado imobiliário para contar um pouco, para conversar um pouco da nossa história, né? Vai ser legal, vai ser legal. Felipe, fala aí para nós qual que vai ser o tema do nosso episódio de hoje. Legal. Evandro, como a Next se tornou uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar? A gente sabe, por já ter visitado a Next, já ter conversado contigo, uma série de coisas que fez com que a Next se tornasse essa empresa. Então, acho que é legal a gente compartilhar com a galera, logo no início, a trajetória da Next. Como é que se iniciou, como é que ela foi fundada, quando foi fundada, por que foi fundada. Acho que é a melhor maneira da gente começar esse papo aí. Melhor maneira de visitar o passado, né? E um passado recente, né? Uhum. As pessoas às vezes pedem, nossa, Evandro, quanto tempo existe a empresa? Tá uns 20 anos? Eu falei, não, 2017. Tá o quê? 2017? Não é possível. Eu falei, eu também não acreditava que era possível, mas recém-comemorados os 5 anos, a gente olha para trás e parecia que era pouco tempo, era muito tempo, era um misto de sentimentos, mas eu hei de concordar com as opiniões de que 5 anos é muito pouco tempo. E a gente sempre comenta, né, que muitas vezes a gente olha para o lado e fala, cara, como isso tudo pode ser real, como tudo foi possível, né? E não tem como não falar do presente sem falar do passado, né? Sem falar de história, né? E só que é a parte mais importante, né? A Next, ela vive e é meio que uma regra da empresa. A gente vive o que é real, né? As pessoas falam assim, poxa, storytelling, né? Que é a arte de criar histórias atrativas, né? Que são aplicadas em produtos, é estratégico, inclusive. Mas eu hei de apresentar para quem só conhece storytelling, né? Que existem também outras técnicas e métodos. E o método que eu mais gosto é o true telling, né? Que são histórias reais. E as histórias verdadeiras são as histórias que, de fato, conquistam e ligam o coração, né? Das pessoas, do mercado, dos atores do mercado. E aí, então, a Next é uma história de true telling, uma história real, que começou lá em 2000, olha para trás, olha lá para 2009, quando eu entrei para o comércio exterior, entrei para o Comex, e aí eu me deparei com um cenário bastante caótico em relação àquilo que eu esperava. Então tinha aquele cenário, né? O que eu penso, né? O que minha mãe pensa, o que meus amigos pensam, o que de fato está sendo, né? E eu encontrei esse cenário, um cenário nada agradável, né? Diversas pessoas aí com problemas de insatisfação, de síndrome de burnout, com depressão, com tristeza, enfim, não estavam felizes com o que elas estavam vivendo. Muito parecido com o que acontece com o mercado imobiliário, né? Sabemos bem disso. Sabemos bem disso. Eu também estou no mercado imobiliário, eu tenho contato diário com os atores e os stakeholders do mercado imobiliário e vejo muitas similaridades aí com o que acontece também em outras áreas, especialmente no Comex, onde eu também estou inserido. Então, em 2009, eu entro para a área do comércio exterior e começo a ver esse cenário nada agradável e eu passo a fazer parte também desse cenário, né? E eu ficava pensando, poxa, não é possível que seja sempre assim e as pessoas sempre tenham esses problemas, né? Relacionados a ter como se fosse orgulho de estar trabalhando com o comércio exterior, como se fosse satisfação, né? Realmente esse engajamento envolvendo a área.
Só que, infelizmente, eu entendia vários motivos, né, que faziam com que as pessoas não tivessem esse sentimento positivo, só que ninguém fazia nada para mudar isso. E os anos foram passando e ali, em determinado momento, eu tive um fato marcante na minha vida, um colega que não era um colega de empresa, um colega de área, em que ele tentou suicídio, né? Ele falou para mim, olha, Evandro, depois de 6 meses, ele não conseguiu graças a Deus não teve sucesso nesse ato. E aí encontrei ele e falei, poxa, por que você tentou, né, fazer isso? E ele falou assim, Evandro, eu prefiro perder a vida a trabalhar com comércio exterior. Caraca. Isso é muito sincero, isso me pegou fortemente. Eu falei, poxa, não é possível que a gente chegou ao nível agora, então, de as pessoas preferirem, talvez, sacar a vida. Então, não foi legal isso. Só que, ao mesmo tempo, eu olhei esse fator e meio que foi uma bandeira, né? Essa causa é minha, né? Então, se ninguém vai fazer nada, eu vou buscar fazer algo. Então, a gente olhou para esse abraçador, né? E falou, bom, vamos tentar resolver essa dor. Só que, de fato, eu não tinha tanta experiência como gerir pessoas, né? Então, eu falo, a história da Next ela começa lá em 2009, ela não começa em 2017, né? E aí, nesse 2009, né, para 2013, 14, ali, quando eu fiz minha primeira tentativa de resolver o problema, a minha única concepção era que como que eu resolvo essa temática, essa dor do mercado? E eu sonhava em ter uma empresa que tivesse um tobogã e uma máquina de sucrilhos, né? Uma Google. Uma Google, né? Então eu falava assim, bom, como que eu vou resolver esse problema? Toda vez que eu encontrar uma pessoa que precisa ser liderada, gerida, né, e abraçada pela dor, eu vou dizer, bom, enche a boca de sucrilhos, desce no tobogã lá embaixo. Eu te espero lá embaixo, te dou um abraço, pergunta, tá tudo bem? Tá melhor agora? Bom, infeliz eu de saber que estava longe de ser o ato de gerir pessoas, né? Tu acha que a análise, ou talvez o impacto dessa frase que você ouviu, desse teu amigo, que falou que, cara, preferia perder a vida do que atuar no Comex, tu acha que foi algo que realmente te motivou? O quanto tu dá de crédito a essa situação para você ter construído uma das melhores empresas, vamos lá, do Brasil para se trabalhar dentro da área? Eu acho que talvez foi a cereja. Eu não posso falar necessária porque é muito ruim falar necessário num fato desse, né? Mas talvez foi a cereja que eu precisava para dizer, deu. A gota d'água. A gota d'água. O copo transbordou. E aí eu acho que entra uma temática bem legal para quem está ouvindo em casa, né? Acho que vocês devem ter ouvido, o Felipe, o Guilherme. Todo mundo vem mercadologicamente com esse negócio do propósito, né? Não, você tem que encontrar seu propósito. Inclusive o Simon Sinek, né? Ele tem um livro, Encontre o Seu Propósito. Você deve ter lido já. Sim. Ele. E tu sabe que eu li esse livro. Eu li esse livro depois de ter formado a Next. Ela já estava em processo, uns 3 anos atrás, mais ou menos. E hoje eu parcialmente concordo com esse livro. E acho que não é que o livro está errado, acho que o livro está incompleto. Porque é o seguinte, eu entendo que as pessoas não têm que buscar encontrar o seu propósito no sentido de obrigatoriedade. Hoje eu sou muito mais de que as pessoas elas têm que perceber o propósito. Porque você vai lendo esses livros e vai te dando uma angústia que você pensa assim, cara, eu não tenho propósito. Como se o propósito fosse o ponto de partida, né? E aí as pessoas se sentem mal. Eu já ouvi de muitas pessoas que relatam assim, não, Evandro, eu não tenho propósito, eu sou uma pessoa perdida porque eu não tenho propósito. E aí comecei a adentrar um pouco mais nesse tema e eu fiz uma definição recente que o propósito deveria ser chamado propósito líquido. Por que o propósito é líquido? Porque o propósito é volátil. E ele depende muito do contexto que você está inserido, do teu contexto de vida, qual é a tua realidade ao teu entorno. E aí, conversando com grandes mentores, né? O Jerônimo Thelman foi recente meu mentor, que escreveu aquele livro Produtividade para quem quer ter tempo. Né? Foi mentor de grandes celebridades, de pessoas como a Camila Farani, do Shark Tank. E ele foi meu mentor também, e ele me ajudou a desenhar essa linha de pensamento que eu estava tendo, né? Que eu não encontrava em literatura muitas coisas, da história do propósito líquido. E aí, estudando, não só com o Jerônimo, como com grandes outras pessoas, eu consegui definir que todo mundo tem propósito. Não tem ser humano na Terra que não tenha propósito. A diferença é que a gente não organiza esse propósito e não entende em que fase de propósito eu estou, né? Então, você
perceber, né, esse propósito e entender que ele é feito de 3 fases, né, 3 divisões, né, melhor dizendo, faz com que você inclusive se acalme e fale, caramba, eu tenho propósito. Só que o meu propósito não tem nada a ver com o propósito externo. Então, hoje, para quem está ouvindo e tem um pouco dessa angústia, né, de estar buscando o propósito, de sentir a obrigação de encontrar esse propósito, de ter lido ou ouvido o amigo, né, que fala, pô, até o meu amigo tem propósito e eu não tenho propósito. Primeira coisa, fica tranquilo, porque tu tem propósito. Só que talvez não está organizado. Qual é a melhor maneira de você organizar isso? É assim, primeiro você olha, existe como se fosse um gráfico, né, de 3 barras de coluna. A primeira barra está lá assim, é o meu eu. A segunda barra é o meu nós. O que é o meu nós, né? O meu nós é o meu entorno, que é pai, mãe, amigos íntimos, sobrinhos, afilhados, né? É o teu entorno, é o meu nós. E o terceiro é o todos nós. O meu eu, ele é responsável, é o propósito que está envolvido com todas as tuas necessidades. Então, poxa, de repente está lá o Felipe, ele fala assim, não, cara, eu só quero ir para a Itália, o meu sonho é ir para a Itália, eu nunca fui para a Itália, eu quero conhecer isso, quero levar a minha esposa, e meu sonho é fazer isso esse ano e comprar o meu carro, né, o meu carro próprio. Então você tem um propósito do meu eu de comprar um carro próprio e viajar a tua primeira viagem internacional. O meu nós é quando você possibilita e trabalha, ou como empregado, colaborador, ou como empreendedor, para realizar o sonho dos outros, cara. Então você fala, não, cara, esse ano, pô, eu já viajei para a Itália, eu já comprei meu carro próprio. Quer saber de uma coisa? O sonho da minha mãe é ir para Aparecida do Norte. E eu vou levar ela. Eu vou trabalhar para reunir a grana para levar ela. E o meu propósito esse ano, esse período, esse mês, porque o propósito é líquido. Pode ser um mês, pode ser o dia, pode ser hoje, pode ser semana que vem. O Felipe vai lá semana que vem, realiza o sonho da mãe dele de levar ele para Aparecida do Norte. E a partir desse momento, essa barrinha foi preenchida. O meu nós, nesse momento, está zerado, está completo. Eu zerei esse momento. E o todos nós é externo. Então, pode olhar. O meu nós é o meu entorno, que é meu. O meu eu é interno. E tu passa uma linha e tem o todos nós. Aí isso é legado. Isso é deixar transformação na sociedade, deixar um legado. As pessoas falam muito de deixar legado, né? Uhum. Isso, de fato, pode ser que você esteja passando por esse momento. E aí eu falo, como a Next, transformar o comércio exterior para deixar a vida das pessoas melhor. Esse é o propósito da Next. Para melhorar a vida das pessoas, corrigindo. Ou pode ser como a Apple fazia, democratizar a comunicação humana. Né? Então, enfim, depende muito da fase da empresa ou da fase sua. Então, se você tem empresa, a tua empresa tem isso. O meu eu. Cara, pagar a conta, pagar o salário, deixar a luz não ser cortada, fluxo de caixa para poder pagar os fornecedores. Isso é o meu eu. O meu nós. Cara, transformar a vida dos meus colaboradores, das pessoas que estão comigo aqui dentro, né, do meu processo, do meu ambiente de trabalho, deixar minha empresa melhor, porque é para dentro. Tá aí para fora. Puta, querer de repente ser uma inspiração para outras empresas que façam um movimento, como a Next, de querer transformar o comércio exterior, né, para melhorar a vida das pessoas, e causou uma grande avalanche, uma grande onda de transformação nas outras empresas. Isso é o todos nós. Uhum. Então, assim... Como é que você faz hoje para transmitir esse senso de propósito para as pessoas que estão ao seu redor, já que estamos falando aí de trajetória da Next, como é que você faz para transmitir isso para os teus colaboradores? Como é que você faz para que eles vistam o teu calçado, não sei se é esse o caminho, mas para que eles tenham esse mesmo senso de propósito? Vamos lá. Bem legal essa pergunta, e eu respondo até com base, que foi ensaiado, né? Com base nessa tríade, nessas 3 divisões. Porque eu não posso, por mais que eu tenha uma cola, né, que atraia o colaborador para vir fazer algo maior na Next do que apenas o que ele está fazendo, mas por que eu faço o que eu faço? É ter clareza de que esse cara ele pode volatilizar em vários momentos durante a carreira dele dentro da empresa. E não há nenhum problema, de repente, ele vir para a empresa no primeiro momento e falar assim, não, eu estou aqui hoje, eu fui atraído porque eu quero fazer parte dessa história de transformar o comércio exterior. Eu quero fazer parte de criar a Google do Brasil, como vocês criaram, né? Que teve até a matéria, né? A Google de Itajaí. Só que não tem problema se um ano depois ele ir lá e falar o seguinte, cara, nesse momento quer esperar uma coisa, e eu quero mesmo é comprar meu apartamento, cara. E nesse momento eu trabalho 20% para o propósito da Next, trabalho 80% pelo propósito
e comprar o meu apartamento. O meu eu está com 80%, todos nós está com 20% na tríade. E de repente ele não quer realizar o sonho de ninguém no entorno dele. No passado eu não sabia como lidar com isso, sabe, Guilherme? Hoje eu já consigo ter mais maturidade e empatia para olhar que está tudo bem se nesse momento esse cara estiver trabalhando por isso. Ele está motivado, né? E motivação é motivo para agir, né? Você acha que é papel de uma empresa que quer construir tanto uma cultura, mas como um ambiente que seja saudável, que seja próspero para todos, criar um ambiente que cada um possa cumprir o seu próprio propósito dentro da empresa? Eu acho que não é... Isso é uma obrigação, tá? Hoje já vejo como obrigação, não vejo como uma... Não é comum, nem muito menos normal, deveria ser, ter esse entendimento, essa empatia, né? Do gestor com o liderado, né? Ou dos donos de empresa com o time como um todo. Isso é uma atualização que a gente tem de maturidade bem recente, tá? Eu acho que as empresas, nenhuma pode falar de propósito, ou nem mesmo as pessoas podem falar muito do propósito de transformação, que é a parte externa, né? Todo mundo entende como propósito uma coisa única. Estou trazendo uma novidade. Não olhe o propósito como uma coisa única. Olhe ele de 3 maneiras. Mas da maneira que o mercado fala, porque é mercadológico esses temas dos livros, né? Ou que a sociedade fala, quando não fala de mercadologicamente falando, é que as empresas elas têm que possibilitar e criar um sistema seguro e de confiança que as pessoas possam viver isso. Porque o problema está enquanto você fala assim, pô, a Next quer transformar o Comex, mas, cara, na verdade, o meu propósito desse mês, desse semestre, desse ano, não é isso, cara. E não tem problema você ir e voltar, volatilizar nesses propósitos. Então a empresa tem que ter empatia pelo contexto do colaborador. Como é que eu faço isso? Conhecendo mais ele. Então a gente estimula muito e faz muito essa troca dentro da empresa, né? Cortando um pouco da trajetória, né? Vindo para um momento meio que atual, né? Que as pessoas se sintam seguras em dividir isso dentro da empresa com os colegas, com os liderados e com a empresa de maneira geral, com os líderes e com a empresa de maneira geral. E como é que eu faço isso? Criando um sistema de segurança, um sistema de confiança para que isso aconteça. Né? Então, eu já ouvi isso muitas vezes, né? De pessoas, poxa, ele só quer trabalhar aqui por causa de dinheiro. Cara, mas peraí, mas vamos abrir um pouco mais esse contexto. Se eu conversar com ele, por que ele quer trabalhar por dinheiro? E muitas vezes você vai descobrir que o cara está ajudando a mãe com alguma doença. E aí encaixa nesse Existe conceito da volatilidade. Porra, aqui. cara, muito interessante. Às vezes tu descobre que o cara está trabalhando porque ele quer realizar um sonho. O cara tem um sonho de conhecer a Disney. Eu tenho o sonho de conhecer a praia. Gente, a gente está aqui a alguns metros da praia, né? Mas vou te falar que teve muita gente ao meu entorno próximo que conheceu a praia recentemente. Né? E parece uma coisa que é tão trivial para nós, para alguém é um sonho. E às vezes o cara quer reunir a grana dele para fazer isso e não há nenhum problema. E a partir do momento que o liderado sente isso da empresa, ele se sente muito mais motivado e seguro para dizer é isso mesmo. Esse ano de 2022 eu vou fazer X por mim ou por alguém que é próximo a mim, mas eu não vou abandonar o propósito da empresa. Ele sempre vai estar preenchido. Só que dado momento isso é uma intenção, tu entende? Que talvez não muda a reação dele na empresa, do vendedor, ele vai lá vender, vai lá entregar resultado. É isso que ele faz, é o que ele faz. Mas por que ele faz isso? Ele também faz para transformar o Comex, ele também faz para ajudar a mãe, mas ele também faz para suprir algum sonho dele. E não há nenhum problema, porque ele vai vender igual. O importante é que ele se sinta motivado a vender. E para nós o importante é que ele tenha essa clareza das divisões. E aí eu vou te perguntar, como? Como que a empresa, não sei se a palavra certa é falar vende, mas entrega esse propósito empacotado para o colaborador, no sentido de, olha, o propósito da empresa é esse, como é que é feita essa implementação e como, em que medida a empresa consegue compreender o propósito do próprio colaborador para implementá-lo também individualmente. Se é que é possível fazer isso, né? Porque, como você está falando, é importante o colaborador ele ter o seu próprio propósito dentro da empresa, ainda que nem sempre o propósito da empresa será a prioridade, mas ele precisa entender qual que é o propósito da empresa e a empresa precisa entender qual é o propósito dele. Então, como fazer essas duas ações? A gente não gosta de fazer formalizações e oficializações desses momentos. Como, por exemplo, Felipe, vamos ali na sala conversar agora, vamos falar do teu propósito. Não. A gente entende que os momentos mais
importantes são os momentos orgânicos e naturais que essa conversa acontece. Né? É a cervejinha depois das 18 horas, é o almoço que você paga para um colaborador ou não, enfim, tu tá na mesa, é o churrasco de comemoração de metas que vocês batem. Eu entendo que isso tem que ser parte da tua rotina, independente do horário em que você esteja, desde que seja orgânico. Então eu sempre comento, né, sobre cultura, que a cultura ela é formada antes das 8 da manhã, entre o meio-dia e 1h30 e depois das 6. E ela é mantida entre as 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Por isso que é muito importante esses rituais das empresas se encontrarem depois do horário de trabalho, porque são os momentos em que você está mais relaxado e você tira do teu ambiente externo aquele papel de não, aqui é o Guilherme, sócio-diretor da Immobile. De repente, ali no posto, ali né, tomando uma cerveja com um happy hour ou com uma pessoa, ela vai saber muito mais. Uhum. Ela vai dizer, pô, cara, sabe o que isso acontece? Estou passando uma situação na minha casa nesse momento. Pô, minha mãe está com alguma questão, né, interna e estou ajudando ela. Ele não vai te falar, Guilherme, o meu propósito no quadrante 2 é ajudar minha mãe. Mas tu sabe isso. E tu vai perceber, caramba, cara, o que motiva esse cara agora é ajudar a mãe dele, cara. E de que forma os teus líderes hoje estão treinados para saber entender isso? Porque tem uma comunicação aí, né, Evandro? Que se ela pode ser dita, mas se ela não for recebida da forma correta, ela não é trazida. E nem sempre tu vai estar no ponto lá da conversa orgânica. De que forma o líder hoje dentro da Next já entende isso e sabe que ele é um comunicador disso? Ele traz esses momentos, ele identifica, ele reconhece e ele traz isso para isso ser tratado. Porque pode ser que ele não trate na hora ali, né? Mas ele traga. Na verdade... Perfeito. O que acontece? Também conosco, quando a gente faz as conversas entre a alta liderança e a diretoria da empresa, já também está no DNA deles naturalmente trazer esses movimentos para dentro da empresa, né? Para nós, para a ciência nossa. Até para que a gente possa também ter a ciência, de repente, para... Vamos supor, né? Vou dar 2 exemplos. Um exemplo bom e um exemplo ruim. O exemplo ruim é, tu imagina que de repente você tem alguém na tua família que está passando por uma situação de saúde muito grave e você percebe que a pessoa não está muito bem. O papel da empresa é dar suporte para essa pessoa. De alguma maneira, o líder tem que ter esse feeling de olhar para a pessoa e entender que a pessoa não está bem. Por isso que é importante o líder estar muito próximo da equipe, né? E poder ver movimentos não óbvios. Quer ver um movimento não óbvio? Uma mulher que tem, de repente, um costume, um hábito de sempre estar maquiada e ela não vem maquiada. Se tu é um líder próximo, tu vai perceber que algo não está certo, porque ela sempre veio maquiada. E aí, de repente, você busca e ela, na primeira vez ela não fala, e você vai aos pouquinhos, vai entendendo, e daqui a pouco ela, quer saber de uma coisa? Meu pai infartou, está no hospital. Às vezes eles trazem direto, tá? Porque já tem um ambiente seguro. Às vezes não. Então, nesse momento... Pode ser que, poxa, ele está com alguma sequela, precisa ir para recuperação e eu preciso ajudar em casa. Vamos supor um cenário. A empresa tem que saber disso, para entender os movimentos da pessoa. E não só entender os movimentos dela, que o maior motivo dela estar trabalhando nesse momento vai ser para buscar custear o tratamento do próprio pai, como também entender que ela vai precisar de ausência. Porque como eu ajudo ela? Dando tempo para ela, né? E deixando ela segura que ela pode ir nos momentos que ela precisar se ausentar da empresa, fazer esse movimento, porque a verdade é essa, o pai dela é mais importante que a Next. Com certeza. A família é mais importante que a Next. E a maior mentira que foi contada na humanidade foi dizer que vida pessoal você deixa para fora da porta. Isso é uma mentira. Não tem como separar. É tudo uma coisa só. Só existe uma vida, né? Não tem essa história de vida pessoal e vida profissional. É uma vida, né? O Felipe profissional, o Felipe pessoal. Para, tu é um ser humano único. E aí é nesses detalhes que as pessoas falham, que as empresas falham. Porque olha só, de alguma maneira eu estou contando a trajetória da empresa e contando alguns spoilers. Por que a Next é e foi considerada 2 vezes a melhor empresa de Santa Catarina, uma referência para grandes empresas, uma inspiração de modelo de gestão para grandes corporações, inclusive até maiores do que a Next. E às vezes não está em você levar o cara para a Disney, porque a Disney é a chancela. Disney é como se fosse o final do ano você estourando foguete, entende?
Só que o segredo está nos detalhes do dia a dia. Essas pequenas ações que a gente faz. Não está no churrasco, não está na festa de 5 anos da Next na Green Valley. Claro que faz muito bem você ter um ensejo, um ritual que deixe isso, né, lacrado como, poxa, além de a celebração, né? Além de eu ser cuidado, além de eu ter um movimento de confiança, além de eu poder ver os meus propósitos, além de eu entregar resultado, eu ainda posso ir para Disney, eu ainda posso ir comemorar os 5 anos na Green Valley, enfim. Legal. Evandro, saindo um pouquinho aqui do tema, mas ainda falando sobre a Next, né? Inclusive, logo na entrada, introduzi falando sobre a Next estar entre as 5 maiores empresas de Santa Catarina, dentro da área de Comex. No nosso ramo, né? No ramo, isso, e entre as 15 maiores empresas do Brasil. Me fala um pouquinho desses big numbers aí, me fala... a Next ela tem apenas 5 anos. Sim. É uma empresa relativamente jovem. Sim. E você é um cara jovem também. Me fala um pouquinho desses números e como esse crescimento foi tão rápido, tão acelerado em tão pouco tempo. Eu vou te falar que é a soma de propósito claro e bem definido, né? As pessoas certas. A Next nunca seria o que ela é se não fosse a gente atrair as pessoas certas. A Next é uma soma de muita gente, uma soma de muita história. Eu sou uma dessas histórias, sou uma destas pessoas. Tem meu sócio, o Bruno, tem os colaboradores, clientes, fornecedores que foram atraídos por isso. E aí tem uma chavezinha. As pessoas, poxa, óbvio que eu ia falar pessoas e propósito. Mas tem 2 pontos bem importantes. Construção de marca, cara. Branding, tá? A gente investiu muito em branding através do True Telling, que são histórias verdadeiras e reais. E vulnerabilidade, cara. Vou te falar que por mais que esse item 4, né, para quem está ouvindo, inclusive, que é da Next, às vezes a gente oscila, né? Ele é líquido, né? A gente às vezes tem que ser treinado muito para você ser vulnerável. A gente sempre busca agir muito rápido para resolver as nossas dores e não esconde os nossos erros, né? Então é aquele livro do Brown, né? A coragem de ser imperfeito. Né? Quando você fala de vulnerabilidade, você está falando da vulnerabilidade da empresa, do Evandro, ou das pessoas que fazem parte da empresa? De todo mundo. De todo mundo. De aceitar ser. A gente coloca, inclusive, isso como um dos nossos valores. Essa vulnerabilidade ela foi traduzida como falar a verdade mesmo que doa. Tu acha que aquele conceito, talvez antigo, né? Mas aí eu quero saber a tua opinião, do chefe perfeito, daquela pessoa que não demonstrava defeitos, isso não existe aquela mais. pessoa que era all skills, ela faz tudo, ela é boa em tudo, ela é um exemplo para a sociedade e para o próprio time. Então, isso aí cai por terra? Eu acho que, inclusive, quanto mais a possibilidade de você mostrar vulnerabilidade, mais aproximação você tem das pessoas. Porque acontece, hoje as pessoas já sabem, por exemplo, no que o Evandro é bom. E já sabem no que o Evandro não é bom. E eu não tenho nenhum problema em eu chegar para um colaborador e falar assim, não, cara, eu sou bom nisso. E nisso quem é bom é o fulano. Isso não é comigo. Porque isso aqui eu não sou bom, isso aqui não é meu destaque. E pode ver que geralmente os líderes têm muito que esse negócio de, não, eu sou bom em tudo, né? Sou bom em gestão de pessoas, eu sou bom em liderança, eu sou bom em marketing, sou bom em branding, em matemática, não, em oratória, em comunicação, não. Tu não é um Deus, tu não é perfeito, não tem como ser. Isso causa afastamento das pessoas. Então eu falo, poxa, quer ser um líder, né, em que as pessoas admirem, e líder, por mais que existem pessoas que têm facilidade, mas liderança dá para ser treinada, estudada e dá para ser aprendida. Cara, seja vulnerável, seja imperfeito. E seja somente perfeito naquilo que de fato você consegue ser. Tu isola a perfeição, né? Por mais que perfeição é uma coisa muito difícil de conseguir, mas o teu melhor isola naquilo que realmente está bom, né? Evandro, e esse outro pilar, pessoas certas, considerando que o propósito ele tem que estar claro, como é que acontece esse alinhamento lá no recrutamento? Na verdade, o tempo inteiro a gente está vivendo isso. A gente está ventilando o tempo inteiro em todos os canais da maior e a melhor maneira possível, né? Então, tem lá na parede escrito, né? Transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas? Não. Porque é importante, mais do que tu saber a frase decorada, cara, é tu sentir a essência. A gente fala, pode ser que de repente eu peça para um colaborador, ele não saiba falar para mim nas palavras corretas. Não há nenhum problema.
porque o importante ele está na essência disso. Então são os movimentos dele, para mim, que importam. Como ele transforma, como ele melhora a vida do colega dele, de repente do vizinho, né? Para mim isso é o mais importante. Mas na prática, lá no processo de recrutamento hoje, como é que vocês identificam isso? Como é que vocês aumentam a assertividade de saber, cara, esse cara ele encaixa no propósito? Na verdade... Não é que ele encaixa no propósito, é que o propósito dele, por mais que seja volátil, ele faz sentido, a história dele faz sentido para a Next e a gente... Como é que isso hoje está dentro do processo de recrutamento? Porque imagino que vocês estejam acertando bastante por terem as pessoas certas. E deve ter um turnover baixo. Na verdade, a gente erra bastante também. E a gente aprende muito com esses erros. Nosso turnover não é alto, nosso turnover é de 2% em média. Um turnover baixo. Tá? Por mais que a gente desejasse ser menor, mas existem inúmeros fatores que fazem com que a gente não consiga fazer isso. Quantas pessoas tem na equipe hoje? Inferior. Entre vagas... Em totais de vagas vai dar 120, mais ou menos. Preenchidas e não preenchidas. Preenchidas e não preenchidas. Aí o que acaba acontecendo? A gente não pede para a pessoa se ela propõe ela transformar, a gente não sente isso. A gente fica muito mais antenado ao comportamento dela, muito mais antenado à história de vida dela e muito mais antenado como ela encaixa culturalmente na empresa. Porque a cultura dela é muito importante para nós. Por mais que de repente ela possa não ser exatamente... calibrado em 100% na cultura da Next, que a gente chama isso de fit cultural. Fit. Né? Existem pessoas que têm potencial de se encaixar mais na cultura da empresa. E é lógico, a gente busca o edge cultural. Vocês já ouviram falar? Tem fit e edge cultural. Fit cultural, quando o cara se encaixa ou tem potencial de se encaixar na cultura da tua empresa. Edge cultural, quando o cara é tão bom, tão foda na cultura dele, que ele não só encaixa, como ele traz uma nova cultura que agrega para tua empresa. Transforma a cultura. Ele melhora, não é transforma, ele melhora a cultura. Perfeito. E, cara, eu vou te falar, o dia que você encontrar o cara que você olha para ele e fala assim, esse cara é o cara do edge cultural. Agarra ele com 8 braços, que nem um polvo, não deixa esse cara escapar de perto de ti. Recentemente tivemos essa experiência aqui na Immobile, o Felipe está aqui para provar isso. Entrou na Immobile aí há mais de um ano. E já causou aí, não foi só um edge cultural, foi um Big Bang cultural que veio e transformou a cultura da empresa e está fazendo um excelente trabalho aí. Entrou como gerente aí, gestor da parte administrativa, hoje é nosso diretor de operações, nosso COO, então cuida de tudo que diz respeito à parte do back office comercial, né? Então do SDR para trás é com o Felipe. Então alguém que fez justamente isso que você está falando, né? Ele trouxe e complementou muito e transformou muita coisa. E realmente tem que ficar de olho sempre nesses talentos, né? Inclusive, a gente fala sempre que nós somos eternos headhunters, nós estamos sempre buscando talentos, né? E buscar talento é fundamental. Mas eu te pergunto... Eternos vendedores, né? Também. Porque o Felipe está aqui, precisa se vender, precisa vender imóvel, né? Foi o primeiro ato. Foi me vender. Também. Mas aí eu te pergunto, você falando sobre comportamento, e eu entendi a importância da relação com pessoas, porque falamos de propósito, falou sobre as pessoas certas, cara, você falou sobre vulnerabilidade, tudo você está falando pessoas. Eu vou te fazer algumas perguntas de empresa depois, mas ainda sobre pessoas. Aí quando você me fala sobre a importância do comportamento na hora do recrutamento, que eu concordo plenamente contigo, mas até onde vai o comportamento da pessoa e o fit cultural e aonde que começa beleza, mas eu preciso de performance. Qual que é o limite? Na Next nós adotamos a seguinte pergunta, né? Entre valores pode abrir comportamento, cultura, etc. Por aí vai, tá? Vou voltar para valores, a palavra-chave. Entre valores e resultados, qual você escolhe? Os dois. A gente não escolhe nenhum, a gente escolhe os dois, né? A gente escolhe um, né? A gente escolhe os dois. Mas nem sempre consegue esse equilíbrio. Mas vou te falar que a gente busca o máximo das pessoas para que elas entreguem os dois. E isso é tão engraçado que às vezes as pessoas elas se adaptam, né? Porque existe o DISC, né? Que é aquela ferramenta de análise de perfil, ela existe o natural e o adaptado, né? E as pessoas se adaptam muitas vezes e elas acabam tendo um comportamento melhor do que o esperado por ela mesma. Ela fala assim, poxa, eu fui movido, isso mudou a minha vida, né? A gente teve recentemente uma colaboradora ex-colaboradora, ela não está na Next hoje. Ela teve uma oportunidade de trabalhar na multinacional. Ela falou, eu saio da Next coração partido. E ela mandou uma mensagem agora de 5 anos para nós falando o seguinte,
A Next não mudou a minha vida. A Next mudou a vida da minha família. Então isso é muito... Cara, isso vai além das paredes. Né? Então isso fica marcado. E o que acontece? A gente melhorou o comportamento dela de alguma maneira. Ela se adaptou à Next e depois ela tornou adaptado ao natural. Olha que maravilhoso isso. Né? Deixamos algum legado com ela, porque foi para fora das paredes da empresa. Ela parte da empresa, mas ela leva a Next de alguma maneira junto com ela. E ela fala assim, cara, é incrível trabalhar lá na Next. Eu saí porque minha oportunidade de trabalhar no multinacional, ela estava mais encaixada com o meu momento. Mas os resultados que ela te entregavam eram bons? Extremamente satisfatórios. Satisfatórios, sim, bons. extremamente satisfatórios. Mas e quando a pessoa ela encaixa na cultura, mas ela não encaixa no resultado? É desligada. A gente faz o trabalho, a gente não desliga na hora, né? Inclusive, a gente desliga muito pouco por causa de performance, tá? É baixo o nível de desligamento, existem sim. Mas nós temos um trabalho muito forte dos líderes com os liderados para ajudá-los a performar. Então, no PDI deles, né, no plano de desenvolvimento individual deles, a gente tem muito mapeado. O problema do Felipe é comportamental, o problema do Felipe é resultado. Às vezes os dois, às vezes é um, às vezes é outro. Mas o papel é que, num período de tempo, ele tem que evoluir os dois itens. E esse prazo é determinado? Isso. Depende de caso a caso, porque tem casos mais graves e menos graves, né? Então, o que acontece para nós é que é importante esse acompanhamento, esse feedback do líder com o liderado, porque se caso você for desligado, mantido ou promovido, nenhuma das 3 ações deve ser uma surpresa para você, muito menos para os seus colegas. Cara. Comunicação. Cara, comunicação constante e clara o tempo inteiro, né? É importante comunicação na Next? Demais. Por mais que falhamos, erramos, não somos uma empresa perfeita, mas a gente busca e tem sempre as melhores intenções na comunicação, tá? Só uma pergunta a respeito do critério aqui, né? Beleza, então a pessoa está alinhada, não tem performance, então se estabelece um prazo, a pessoa ela é comunicada, existe uma conversa, até o momento que... Algumas conversas, né? Se chegar ao ponto do desligamento, ela já sabe que, poxa, ela não estava performando. Mas e o inverso? Porque é difícil para uma empresa, quando a gente fala empresas de vendas, né? Vamos falar aqui mercado imobiliário, corretores de imóveis, imobiliárias. Cara, você às vezes tem corretores que performam muito bem, mas elas não estão alinhadas com a empresa. Elas não... poxa, você tem atrito com corretores parceiros, às vezes tem atritos dentro da própria imobiliária, às vezes com o próprio diretor da empresa, gestor da empresa. Quanto você está disposto a aceitar alguém que não está alinhada aos valores da empresa em prol dos resultados que ela gera? 0. A verdade é que depois de um tempo, a gente tenta fazer todo o processo de acompanhamento, conversa com a pessoa, faz os feedbacks, tenta desenvolver individualmente ela, mas se depois de determinado tempo não der resultado, não mantém. E dependendo da gravidade, não há nem esse processo, que de repente é uma das únicas oportunidades que a pessoa não vai saber que ela vai ser desligada, né? Que pode ser um choque para ela, no momento que ela faz algo muito grave e simplesmente isso é inaceitável para a empresa, a gente manda ela embora de uma hora para outra, tá? Mas fora isso, a gente busca sempre fazer com que ela tenha consciência do que ela está passando. Então eu não posso chegar e demitir o Guilherme e o Felipe sentiu... Mas como o Guilherme é meu colega? Ele não está participando do teu processo. Então não pode ser uma surpresa, a não ser exceções de casos muito graves, de desvios de conduta e caráter muito abruptos, e realmente não tem o que a gente fazer. Mas vou te falar. Evandro, o vendedor está vendendo muito e o cara faltou, de repente, com algo grave, vai ser desligado. Vende muito e o cara, de repente, faltou com alguns valores, mas dá para ser corrigido. Tenta corrigir. Depois de um tempo, é desligado também. Então, a gente tem esses cuidados, sabe? Só que desde o processo de seleção, a gente busca acertar. Não somos perfeitos, mas busca acertar isso. Né? Eu falo que é muito difícil você chancelar 100% o comportamento num processo de recrutamento. Mas você vai descobrir depois com o tempo, né? Quais são os principais critérios que você analisa em termos de comportamento durante esse recrutamento? Aí eu vou te falar o seguinte, não há apenas um único critério, porque aí vamos falar desde programação neurolinguística, leitura corporal, verbal, a história da pessoa, então, histórico da pessoa, que não é a história da pessoa, né? A gente até às vezes consegue captar histórico com referência. Então eu vou te falar que a gente utiliza muito a tecnologia para entender se o perfil dela comportamental, porque às vezes o perfil comportamental dela não tem nada a ver com valores, né? O perfil soft skills. De repente, falta comunicação no candidato para vaga que precisa muito de comunicação. Não dá match. Não dá match. Então, ele também não não dá tração, ele não é recrutado ou passado para a próxima fase. E a gente utiliza diversas tecnologias, né? Como, por exemplo, hoje as plataformas, né? Que faz
a avaliação desses perfis, com a Solids, fazendo propaganda aqui para ela, que a Solids é uma das ferramentas que a gente utiliza. Manda o boleto lá, Felipe. Jabazinho. Para poder fazer essa avaliação da pessoa, do candidato. Utilizamos muitas vezes o DISC, né? Para entender. Hoje o Solids é uma ferramenta mais completa que o DISC, né? Porque o DISC só avalia um critério, o Solids avalia mais outros critérios. Então, hoje a tecnologia, o histórico, o feeling, o corpo, a fala, a história. E essa rodada de entrevistas aí, como é que ela se dá? Ela começa a primeira fase de recrutamento hoje é que a pessoa venha através do nosso site, né? É um canal único. Mas posso mandar pelo WhatsApp? A gente manda, vai lá no site, se cadastra, entra, inclui. E lá no site a gente já começa a fazer o perfil de recrutamento pelas nossas plataformas, que é a Solids, por exemplo, já tem a API de entrada nas plataformas, ali começa o processo dela. Tem uma pré-entrevista, essa pré-entrevista, muitos candidatos já são eliminados, muitos vão para a próxima fase, depois vem para fase presencial, né, com o primeiro recrutador, depois vem com o gestor de gente de gestão, depois se passa isso para o gestor da área, e o gestor da área, de fato, aí chancela a contratação ou não do candidato, né? Legal, a gente está falando desse processo de recrutamento, ou seja, como é que você avalia a pessoa para que ela faça ou não parte do seu time. Mas teve um outro ponto que você comentou a respeito dos pilares ali da empresa, e você falou a respeito de marca. Eu acredito que a marca que a Next se tornou hoje também é um ponto que favorece muito a você ter opções de pessoas para que você possa contratar. Então, por exemplo, hoje na Imóvel nós temos uma base com 600 corretores querendo trabalhar conosco. Abrimos ano passado vagas, 300 pessoas em um mês, e hoje já estamos com uma base acima de 600 pessoas trabalhando conosco. Por quê? Porque as pessoas desejam a marca, elas querem fazer parte dessa cultura, querem fazer parte desse time, elas veem o histórico de performance dos corretores que estão aqui, estão vendendo, vê o histórico de performance da empresa e eles entendem a cultura. Agora, como construir essa marca? Como é que você criou essa marca através da Next ou em volta da Next e fez com que tivesse o desejo das pessoas trabalharem dentro da empresa? Te respondo não tecnicamente, eu talvez te respondo uma frase. A Next não é uma empresa, a Next é uma ideia, é um movimento que se concretiza através de uma empresa. A Next ela pode ser aplicada não só na Next, pode ser aplicada o movimento Next dentro da Imóvel, dentro de qualquer indústria, de qualquer empresa, de qualquer imobiliária. E eu te falo que as pessoas querem fazer parte dessa história. Elas querem fazer parte desse movimento. Se a Next hoje, a Next Shipping, vamos supor que ela é comprada. E o novo comprador ele não mantém esse movimento. E aí, nós, né, o Evandro e o Bruno, que são sócios da empresa, vão lá e abrem uma indústria de garrafa de água mineral. E a gente continua com esse movimento Next. É natural que as pessoas já vão ser atraídas por isso e falar, eu quero me ligar e fazer parte dessa história. Porque a marca Next tem um apelo emocional gigantesco de pertencimento, cara. Todo mundo sonha em pertencer a algo. Todo mundo, inclusive, consome e compra para pertencer a algo. Quando eu tive uma sensação recente, eu fiz um teste social. Porque a gente está construindo alguns projetos novos aí eu peguei eu sou fã de Fórmula 1, vocês sabem, né? Peguei uma moletom da Red Bull Racing, um boné da Red Bull Racing, fui mostrar num restaurante, boné laranjado, moletom laranjado, e eu queria ver a reação das pessoas usando isso. Eu entrei, todo mundo ficou olhando, daí o meu sócio falou, óbvio, laranja, né? Só que não. Na hora de entregar a conta, sabe o que o cara só me falou? Olha só. O que tu é da Red Bull Racing? Tu entende que a curiosidade dele é muito mais uma curiosidade emocional? Porque se eu tivesse, de repente, com alguma coisa, né, uma marca trivial, alguma marca que não causasse, né, nenhum sentimento, ele não me perguntaria. É o senso de comunidade, né? O senso de pertencimento. Perfeito. É isso aí, pertencimento, de comunidade. Então eu falo, a Next hoje, ela atrai as pessoas, ou muitas das pessoas, né, que tem o perfil match com a empresa, porque elas querem fazer parte dessa comunidade, parte desse clã, dessa história. E a Imóvel é a mesma coisa. Os corretores que querem fazer parte da Imóvel, eles olham para a Imóvel e falam, eu quero fazer parte da Imóvel. Eu tenho orgulho de fazer parte da Imóvel. As pessoas querem andar com a camiseta da Next, né? Eu tenho alguns pedidos engraçados, às vezes, mas legais, né? De pessoas que não trabalham na Next,
trabalha no concorrente vai falar assim, o meu sonho é ter uma camiseta da Next. Eu não posso trabalhar aí, tá? A gente também ouve isso. Então, olha só, viu? Isso é um ótimo sinal, um sinal simples, emitido, que a tua marca empregadora, o branding da tua empresa... Porque o que é branding, Evandro? Né? Marketing e branding estão correlatos, mas não são a mesma coisa. Brand é aquilo que eu sinto pela empresa, pela marca. É os sentimentos que me causam. Né? É a posição dela no meu cérebro, né? E que ações práticas você toma hoje, ou tomou, enfim... E vai continuar tomando. Quais são as ações práticas que você coloca hoje com o seu time para construir esse senso de pertencimento? Bom, aí uma boa parte a gente já falou agora, né? Claro, sim. Claro. Boa parte, né? Inclusive. Mas eu vou te falar aqui, os rituais, tá? A gente gosta muito de ritual, a gente trabalha muito com os rituais, né? Então, desde um simples ritual de comemorar um novo negócio, um novo fechamento, a cuidar muito... Todo mundo comemora? Não vou dizer que 100% da empresa, porque tem muita gente concentrada nas operações, mas vou te falar que cada negócio muito grande, as pessoas comemoram Mas sempre. não rola de um ficar bravo quando o outro fecha o negócio? Tipo, eu não vendi ainda, o outro já vendeu, o outro bateu a meta, eu não bati ainda. Não, porque nossa cultura, a colaboração e o cooperativismo é o senso coletivo alto. Ninguém, inclusive, eu tenho recentemente um movimento de uma pessoa que vai representar a Next, ela é uma vendedora que vai representar a Next na Absolar, que é a Associação Brasileira de Painéis Solares. E ela é uma vendedora que ela vai representar todo e qualquer movimento da empresa para todo e qualquer vendedor. E ela não vai ganhar comissão se caso ela traga alguma solução para um vendedor que é colega dela. Então existe muito essa camaradagem, esse cooperativismo, essa colaboração entre todo mundo. E aí a gente faz alguns movimentos como levar todo mundo para Disney, levamos 2 vezes todo mundo para Disney. Esse próximo ano vamos levar todo mundo para Barcelona, ou Vale Sonho, né, que a gente teve agora durante 2021, válido para 2022, que era realizar o teu sonho. Né? Então, poxa, meu sonho é comprar uma bicicleta, meu sonho é viajar para Jericoacoara. Então, a gente realizou, né, ou ajudou a realizar esses sonhos com as pessoas. Então, são rituais que façam com que as pessoas entendam que se a meta da empresa toda for batida, todo mundo vai ser recompensado com isso. Como a gente fez agora nesse ano, a gente tem uma campanha nova. Né? Eu ainda não posso revelar porque a gente não terminou o ano, mas é uma meta colaborativa. Ou seja, ou todo mundo ganha, ou ninguém ganha. Então não tem por que você torcer contra o teu colega. Então acho que a cultura é base de tudo. Metas colaborativas seria uma forma de você engajar todo o time em prol do resultado coletivo. Resultado coletivo. Resultado. A Next tem busca resultado, tem metas, busca propósito, tem propósito. Eu tenho ligação racional com a coisa, eu tenho ligação emocional com ela, eu tenho uma cultura que cola você dentro da empresa. Eu tenho essa colaboração, esse cooperativismo que a gente tem dentro da empresa, que a gente não quer a concorrência e a competitividade, por mais que eu sei que muitas empresas elas estimulam isso e falam que dá certo. Eu não estou dizendo que não dá certo, mas eu encontrei uma maneira mais saudável também de dar certo. Você prefere esse trabalho colaborativo, então, ao invés da concorrência interna? Totalmente. Porque aí você tem um senso de grupo, né? A gente não gosta de falar família, tá? Vocês não falam ranking de vendas? Vocês Nada, não tem ranking de venda primeiro, segundo, terceiro? Quem vendeu mais, quem vendeu menos? A gente tem para pessoa. Tua meta é X, Guilherme, você vendeu Y. Não tem ranking de vendas, a gente não expõe vendedor, você está em último e primeiro. A gente não tem troféu para o melhor vendedor, a gente não faz nada disso. Nada. Porque, inclusive, é tão evidente que muitas vezes a venda ela começa no vendedor, mas ela não termina no vendedor. O teu atendimento operacional faz parte de venda. Ela está vendendo o tempo inteiro, porque é o pós-venda, porque é o serviço, porque é a entrega, é a promessa que você fez como vendedor. E a tua equipe interna de suporte entregou isso. É da recepcionista atendendo o telefone, é da tiazinha do café que leva o café para você, né, de repente, numa reunião. Então, assim, todo mundo faz parte disso. Então, a gente busca tirar, né, a ideia de que só o vendedor faz parte disso. Né, e existe um estrelismo, né, no mercado de entender que o vendedor faria tudo sozinho, e a Next conseguiu desconstruir isso internamente. Né? O vendedor é tão importante quanto a operacional, tão importante quanto o cara da fatura, tão importante quanto a pessoa que atende o telefone para te dar um bom dia. E a gente busca cuidar de cada detalhe para que todo mundo se sinta abraçado e encantado pela Next. A gente busca a palavra muito encantamento. Como é que eu posso encantar essa pessoa, ou o cliente, ou o fornecedor, ou o colaborador? Quantos vendedores você tem hoje na Next? Hoje,
Com o papel de vendedor vai dar mais ou menos uns 16, né? Com vendedor interno e externo. Né? Tá, aí você falou então 120 vagas. vagas, 16, então a gente está falando um pouquinho mais de 10% do teu time são vendedores. O que numa imobiliária se aplica um pouco diferente, porque geralmente você tem mais corretores do que staff de uma forma geral. Perfeito. A gente na imóvel tem 42 corretores, 60 pessoas no total. A proporção muda um pouco aí, né? O quanto que tu coloca de responsabilidade da venda na mão do teu vendedor hoje? Vamos lá, corretor de imóveis. Existe a prospecção, que é papel da imobiliária. Nós fazemos hoje a qualificação, nem toda imobiliária faz, nós temos um time de SDR que faz a parte de qualificação, né? faz a pré-venda. Faz MQL, SQL e por aí vai. Né? Perfeito, aí ele direciona para o corretor, que vai fazer o atendimento, visita, segue a negociação. Algumas imobiliárias, eles já tiram a negociação do papel do corretor, já entra no papel do gestor. Na imóvel segue como papel do corretor e depois entra a parte de documentação, que a gente entra com suporte jurídico. Daí, E aí, em algumas imobiliárias, aí o corretor já não toca mais. Então, varia um pouco o papel do corretor nesse caso. Né? Perfeito. O quanto, dentro da tua área, dentro da área do Comex, o vendedor ele é responsável pela venda? Eu vou te falar que eu não teria como medir percentualmente sobre o quanto ele é responsável pela venda. Mas eu posso te dizer basicamente que todo mundo tem a consciência de que o vendedor é uma parte do processo e não única. Tá? E inclusive esse processo de encantamento a gente faz em todas as fases, a gente estimula, é parte da cultura. É isso que eu ia te perguntar, o que tu espera do vendedor? Né? O que eu espero do vendedor é relacionamento com o cliente, suporte para o cliente, atender o cliente interno, que é o colega dele, as metas, saber exatamente o que a Next faz, os produtos que ela tem, os propósitos e levar a nossa história para frente do vendedor. Então, muitas vezes o vendedor, o que ele menos fala é do produto que a gente faz. A gente conta mais da história, mais do nosso Vende a empresa. propósito, a nossa marca, por que a gente existe, não exatamente o que a gente faz, porque é meio que beabá o que a gente faz, que nem falar assim, o que a Imóvel faz? Ela vende apartamento. Mas será que ela vende apartamento? Ou ela realiza sonhos? Né? Sai da commodity e vai para o valor. O vendedor vende a empresa e a empresa que acaba vendendo o produto pela própria marca que ela representa. Exatamente, é tudo um mix, né? Ivano, tem uma coisa exclusiva, única? Não. Como se fosse fazer um bolo. Existem diversos ingredientes, muitos deles são primordiais, é como se fosse um avião. Asa direita ou asa esquerda? Qual tu corta? Nenhuma. Não tem como, né? E como é que está dividido esse time, Ivano, dos 16 vendedores? É por segmento, importação, exportação? Como é que se divide isso? Não, hoje a gente é focado em importação marítima e importação aérea. Estamos abrindo exportação agora recentemente, um novo produto. Então, todo mundo é dividido em duplas, né? São os vendedores internos que dão suporte para os vendedores externos. E essas carteiras são nível Brasil, não temos segmentação geográfica. A gente pulverizou e deu a possibilidade do vendedor trabalhar Brasil inteiro. E nós não nichamos para o vendedor, nós nichamos para a empresa. Então, todos os vendedores podem trabalhar os nichos da empresa. Por exemplo, pneu, tecido, moda, painel solar, farmaco, químico. Esses são os nichos em que a Next atua, né? Os segmentos que a Next atua. E esse vendedor pode fazer todo esse papel. E como é que se divide a atuação do interno e do externo? Externo é focado muito mais no relacionamento com o cliente, no a campo, no sales field, no prospecção, né? Ou na manutenção desse relacionamento. E o vendedor interno está muito mais, também faz esses papéis, mas muito mais voltado também, incluindo a parte operacional, que é formalizar a proposta, né? Que é fazer toda a parte burocrática desses negócios entre cliente e empresa. Mas eu vou te falar uma coisa, tá? A gente trata na Next a venda como uma consequência, tá? E a gente gosta muito de ter os clientes certos, né? A gente fala que o nosso ICP, nosso Ideal Customer Profile, né? O perfil, ele é um pouco mais amplo. Essa persona que está no ICP é um pouco mais amplo. Porque além dessas características psicográficas e demográficas da pessoa, a gente busca características emocionais da pessoa, né? Que elas se liguem com a Next. Então a gente não quer vender para qualquer um. A gente quer vender para pessoas e empresas que valorizem nós. Então hoje a gente entende que os clientes que estão conosco hoje são clientes que fazem parte, né, desse corte, dessa linha de corte. E aí, muitas vezes, poxa, olha que engraçado, né? O cliente, o colaborador tem que ter valor, o fornecedor tem que ter valores. Tá, e o teu cliente não tem que ter valores? Né? Tu vai vender para qualquer um? Cara, existem empresas que nós decidimos não vender. Porque não fazem parte da nossa cultura, não fazem parte da nossa história. Não tem nada a ver com a Next. Então a gente nem prospecta esse cara. Tem cliente que é melhor não ter. Melhor não ter. Como é que é a estrutura de remuneração, já que o resultado é coletivo? Todo mundo está no variável? Os vendedores são comissionados. Tá. Só que para eu não deixar descompensado, a gente criou sistemas e métodos de recompensa
que os prêmios sejam coletivos daí, né? Então, é uma maneira que a gente entende que todo mundo pode, de alguma maneira, ser recompensado com as boas vendas. E muitas vezes essas boas vendas elas são potencializadas por outras áreas, não exatamente só pelo vendedor, né? Legal. É também por ele. A gente falou bastante de pessoas. Como é que é a capacitação na Next? Frequência, liderança é diferente? Como é que... Eu acabei não te perguntando quantos líderes hoje tem desse... Hoje a gente tem um total de 12. 12 líderes. 12 líderes. E aí, como é que se dá a capacitação na Next? Então a gente tem agora um treinamento fechado até para os líderes, vai começar no próximo período aqui, em seguida, que é sobre formação e atualização de lideranças. Mas vou te falar que a gente tem que são formações técnicas, né? E são as formações comportamentais. Eu falo que as formações comportamentais, se você precisar parar para explicar como a pessoa tem que se comportar, nós temos um problema, né? Mas existe naturalmente essa formação comportamental organicamente, diariamente, da forma com que a gente se comporta. Então eu falo, do jeito que eu me comporto, eu sou espelho e exemplo para os meus líderes, meus líderes são espelhos e exemplos para todo o time, né? Tem uma referência aí, né? Quem é que personifica valores e resultados lá na Next? É o Ayrton Senna e o Steve Jobs, né? Entre resultados e valores ficamos com os dois, entre Steve Jobs e o Senna nós ficamos com os dois, né? Nós não escolhemos. Legal. São nossos mentores mentais, né? Sim, e aí, respondendo só para contextualizar o pessoal que está aí nos assistindo, eu e o Felipe fomos recentemente ali fazer uma visita na Next para conhecer a estrutura física, eu já conhecia, mas fui novamente agora após uma reforma que foi feita ali na Next, e tem duas salas na Next. Uma é uma sala que é uma espécie de auditório, onde tem imagens do Steve Jobs, e ali você vê um pouco do histórico, né? O true telling da empresa. O nome vem do Steve Jobs, né? Por que Steve Jobs, né? Isso é legal falar. Next Shipping, né? Eu e meu sócio estávamos em dúvida dos nomes, e a gente escolheu assistir o filme da vida do Steve Jobs. E para quem não lembra, ou para quem não sabe, né? O Steve Jobs, durante a vida dele, ele contrata um CEO que era o CEO da Pepsi, e ele traz para dentro da Apple, e o CEO da Pepsi, o ex-CEO da Pepsi, seria na época o atual CEO da Apple, manda o próprio Steve Jobs embora com o apoio do conselho. O Steve Jobs recebe uma grana preta, acho que, não sei se estou certo, talvez algo como $100 milhões, algo assim, e ele sai da empresa e durante bons anos desenvolve um sistema chamado sistema iOS, né? O sistema iOS, que é o sistema que todo mundo aí que tem o iPhone, que tem o iPad, usa, né? E essa empresa se chamava Next Technology Generation, que é a próxima empresa, né? A próxima geração de empresas de tecnologia. A gente pensou, por que não a próxima geração de empresas de shipping? Porque a gente tinha algo a mais, né? Então, Next Shipping Generation, né? Seria como Next Technology Generation. A gente foi lá, estava disponível o nome Next Shipping, registramos o nome, adotamos, e aí nasceu a empresa em cima, aí, inspirados no Steve Jobs. Legal, e aí tem uma outra sala, que é a sala ali onde fica os sócios, né? A tua sala, a sala do Bruno. A gente fala que é VIP Room. E aí na VIP Room você tem um conceito ali, Ayrton Senna, com alguns artigos, inclusive. Sim. E por que o Ayrton Senna? Por causa dos seus valores, pela sua obsessão pelo resultado, pela sua paixão pelo que fazia, pelo seu trabalho social, pelo seu legado, pela sua história e por ser brasileiro. E a gente traz isso muito, muito, muito no dia a dia nosso, tá? Essa busca, essa paixão pelo que a gente faz, por esse propósito de transformação. Então o Steve Jobs vem para nos guiar em relação aos resultados, essa obsessão pela perfeição e pela busca por altos resultados, high performance. Mas ele não tinha uma vida muito pessoal, muito exemplar, né? Para quem conhece minha biografia do Steve Jobs, vê que deixava a desejar. E o Senna vem para equalizar, né? Como se fosse yin yang ali, né? Então a gente fala, são os nossos mentores mentais, né? É muito mais fácil materializar e explicar para uma pessoa, né? Poxa, se eu tiver que ser resultado de valores, quem eu posso pegar de exemplo? Seja um pouco do Steve, um pouco do Senna. Hard skills e soft skills. Exatamente isso. Incrível, exatamente incrível. Isso. Evandro, você como gestor, cara, e como profissional, qual é a tua maior dor? Qual é a tua maior dificuldade hoje? Ou foi no decorrer da carreira aí dentro da Next? Eu acho que para todos, independente do nível de solução que a gente já aplicou, sabe que gerir pessoas só perde para o medo de morrer e o medo de falar em público? Cara, gerir pessoas é muito difícil. Porque as pessoas são voláteis. Eu sou volátil, vocês dois são voláteis.
E trabalhamos com emoções, né? Então, é aquela coisa, não significa que a Next faça bem, que seja fácil, né? Uhum. É muito difícil. Então, é uma dor, né, não só da Next, é uma dor de todas as empresas gerir pessoas. É um jogo infinito, mas nós entendemos que existem maneiras de equalizar e minimizar, né, esse desafio, que são todas as coisas que a gente conversou nesses últimos minutos aí, né? E depois disso, eu vou te falar que agora é Evandro, né? Não é Next. A minha maior dor é como desapegar. Como desapegar? Desapegar? Sim. Pessoal, estamos entrando aqui no Papo de Rooftop. O Papo de Rooftop é o finalzinho do nosso podcast, quando a gente sai um pouquinho desse âmbito profissional e entra no âmbito pessoal. Chegamos no topo, falamos de negócios, falamos de gestão, falamos de venda, falamos de pessoas. Agora a gente não vai falar mais de vendas de pessoas, de gestão de Next. Agora a gente vai falar do Evandro. Aquele papo do rooftop. Porque ali a gente chegamos na cobertura, vimos a vista e a gente vai bater aquele papo para trocar uma ideia. Fala aí, Evandro. Fala um pouquinho dessa tua dor de desapegar aí. Sabe o que é foda? Já imaginou um piloto de Fórmula 1 que anda muito bem e aí ele, de repente, já entregou diversas vitórias e chega uma hora que ele tem que se aposentar do tema, né? Não da carreira. E às vezes ele vai seguir a carreira dentro da Fórmula 1 sendo o diretor técnico, o CEO da equipe. E ele fala, pô, mas eu fui campeão, eu tive diversas vitórias, agora eu tenho que desapegar desse espaço, né, que era ocupado por mim de ser piloto, né? E eu falo que a maior dificuldade que eu tenho hoje não deve ser só minha, tudo aquilo que você faz muito bem, mas em dado momento já não é mais, não compete mais a você, porque você já atinge novas responsabilidades, novos projetos, e você tem que passar isso para alguém, né? E de repente, por exemplo, eu sou especialista em branding e especialista em marketing e comunicação. E aí, as ações da empresa hoje, eu tenho a minha head de marketing, que é a Carla. E eu tenho que desapegar das coisas boas que eu faço. A criação é uma das coisas que eu melhor faço, né? O branding é uma das coisas que eu melhor faço. Só que não compete mais a mim, eu como um dos co-CEOs da empresa, cuidar disso. Compete a ela. Mas é o que eu faço muito bem. Então essa é uma das maiores dores que eu passo hoje. O Evandro passa essa dor. Como muito dono de imobiliária, que é um excelente corretor de imóveis, e de repente a agenda, a gestão, a gestão administrativa, financeira e até mesmo do próprio time impede que ele esteja no front de venda, né? Na verdade, isso é um mito do empreendedorismo, né? Porque você acaba aquela famosa, o pizzaiolo, que faz uma baita pizza, abre a pizzaria e quebra. Porque as habilidades e atribuições de pizzaiolo não são as mesmas de ser empresário e empreendedor, né? E vamos no quadrante agora há pouco, né? Sim. Baita realidade, né? Os 4 quadrantes. E aí eu tenho que desapegar, porque as minhas atribuições, as minhas habilidades agora tem que ser para CEO, não para ser o especialista em brand ou head em marketing. Eu tenho alguém muito bem capacitado para cuidar. Mas você é apegado, você faz bem, né? Então eu tenho que largar o que eu faço bem para ir aprender algo novo, né? E é muito difícil mais difícil que aprender é tu desaprender. Porque eu preciso sempre criar espaço vazio dentro de mim. Então eu tenho que desaprender ou desapegar desses skills que eu tenho para aprender coisas novas que aí eu ainda serei bom um dia. E como CEO, quais são tuas maiores skills, na tua opinião? Como CEO? É. Visão, acho. Acho não, tenho certeza. Para mim é visão e coragem. Né? O cara vai abrindo, né? Visão, coragem. Relações públicas também. Gosta. Muito. É networking, né? Networking. As pessoas falam assim, é minha opinião. Se me perguntassem, ou para mim, ou para alguém, o quanto o conhecimento ou o networking é responsável pelo meu sucesso ou de qualquer outra pessoa, eu diria que mais de 80% tem a ver com o meu networking e não com o meu conhecimento. Porque eu conheço pessoas muito inteligentes, mal relacionadas. E que não conseguem sair do lugar. Então, o networking, para mim, é chave primordial. RP, né? Relações públicas. E essas horas de voo, tu deve a estrutura de contas de manutenção, que é uma característica do Comex. Tu acredita isso? A quantidade de horas de voo que tu teve desde o início lá da tua história no Comex com o cliente que te fez ficar cada vez melhor em relacionamento interpessoal, em networking. Perfeito. Até porque assim, quando você vende, você tem que ter 4 sims, né? O primeiro sim é gostar de você. O segundo sim é confiar em você.
O terceiro, sim, gostar da empresa. O quarto, sim, confiar na empresa. Quando você tem os 4 sims, você tem o grande sim, que é fechar o negócio. O cara tem que gostar do Guilherme, ele tem que confiar no Guilherme, depois ele olha para a tua marca, que é a tua empresa, o branding, tá ali no meio, ó. Ele tem que gostar da tua empresa, vem aí truthtelling ou storytelling, ou diversos fatores que te ligam à empresa. E aí o quarto item tem que confiar na empresa, né? Cara, quando ele tem isso, cara, o negócio tá Pra fechado. galera que tá nos ouvindo, né? Que baita dica de vendas. Uhum. Ter esses 4 sims. Isso cabe muito no nosso negócio, isso é o dia a dia de vendas. Então cabe muito esse conceito trazido agora. E sabe o que acontece? Às vezes responde porque o cara não consegue vender. Ele fala, pô, eu dei o meu melhor, eu gosto do cliente, eu levei ele para tomar café, a gente trocou um papo muito legal, ele gostou de mim, confiou em mim. Não sei porque ele não comprou de mim. Às vezes o cliente foi lá, olhou a empresa, falou, pô, cara, botou no Google CNPJ, Jus Brasil, botou lá uma, pô, tu conhece a empresa tal? Puta, não faz negócio com esses caras. Puta, mas eu adorei o Guilherme. Mas ele não gostou da empresa, cara. Ele não confiou na empresa. Por isso que a prova social é importante, né? Quando ele confia em alguém, gosta de alguém, e ele vai pedir para alguém referência da empresa, e o cara fala, pode fechar que essa empresa é confiável. A empresa é o sobrenome. É o sobrenome. Pode fechar que os caras são bons. Entende? Então eu acho que isso responde. Sempre que você não fecha o negócio, algum sim não foi atendido. Pô, o cara gostou de você, confiou em você, gostou da empresa, mas não ouviu boas referências e acabou não confiando. Ou às vezes ele até confia na empresa, mas não gostou do jeito da empresa, da cultura, de alguma coisa ele não gostou, teve alguma objeção. Também não vai fechar negócio. Ou às vezes é uma baita empresa, só que o cara não gosta do vendedor, não confia no vendedor e, cara, e não vai vender. Por isso que eu entendo que vender é um processo de disciplina da pessoa certa no lugar certo. Porque se eu estiver no lugar errado, a pessoa certa não vai dar. E o lugar certo com a pessoa errada também não vai dar. Então, eu entendo que vendas não importa o nicho e o segmento. Pode ser no mercado imobiliário no Comex. Quer entender por que você não fechou aquele apartamento de ontem, que você levou aquele cliente especial? Entenda, alguns dos sim seus não foi atendido. Qual que é a tua missão? Descobrir qual é o seu não. Legal. Evandro, nesse papo que a gente está de rooftop, o que hoje tu está estudando? O que tu está lendo? Que podcast tu está ouvindo? Compartilha conosco. Bora, vamos lá. Porque eu estou estudando agora Princípios de Rei Dalio, que fala são os princípios que guiam, né, as decisões e as transformações, não Ali, só dele, inclusive. como do mundo. Ó, tá lá? Então lá. Ó. Excelente livro, excelente livro. Excelente, acho que todo empresário, não só empresário, toda pessoa deveria ler os princípios. E toda empresa deveria ser guiada por princípios, porque os princípios são silenciosos. Né? Quando o princípio precisa ser dito, nós temos um problema, mas os princípios são silenciosos. Então eu entendo que a gente tem que viver por princípio. Pô, Fernando, me dá um exemplo de princípio. É o princípio de fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Né? Sabe aquela coisa assim, não, eu não corro, eu não faço academia porque eu não tenho um tênis, né, special, premium para correr. Tá, mas que tênis você tem? Não, tem um Traion em casa. Não tem problema, vai com ele. Você foi com ele? Não fui com ele porque eu tenho um Traion. Mas tu deu o melhor que o Traion pode dar? Não, eu não dei. E mesma coisa, eu falo de computador, né? Às vezes eu já ouvi algumas... Não, eu não dei o meu melhor porque o meu computador não é um XY motherfucker, né? Tá, mas e tu não fez nada? Não fiz nada. Pô, mas tu poderia ter feito uma nota 5 então com esse computador. Poderia, por que tu não fez? Então isso é um princípio, né? A pessoa não criar desculpas em coisas externas para dizer que ela não deu o melhor dela. Mas às vezes o melhor do que aquela condição e o contexto não é dela. O meu melhor é 10, mas o meu computador vai me entregar deixar 6. Eu não posso entregar 0. Isso é um princípio. Entregar o melhor, fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Tem uma citação do Cortella, né? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda. Então, aí você troca de computador e faz melhor e vira 8. Isso. Né? Isso é um princípio. Então isso eu tô me guiando, né? Terminei recentemente uma mentoria com o Jerônimo Thelma, que é produtividade para quem quer ter tempo, né? Cara, maravilhoso, aprendi muito. Também faz bastante conteúdo nas redes sociais. Muitas Instagram. coisas com ele, tive um one-on-one com ele. Era eu e ele, conheci ele recentemente em Lake Nona, na Flórida. Né? Fui a uma viagem aos Estados Unidos, tive contato pessoal com ele, foi maravilhoso. Então eu sempre estou buscando aperfeiçoamento pessoal meu. Eu sempre encontro o Evandro em cursos, eventos. Sempre esbarrei com o Evandro em eventos por aí, pelo Brasil inteiro. Então, sei que é um cara que estuda bastante. É lifelong learning, né? Sempre aprender, sempre. Coisas novas. Acho que não tem fim. E uma coisa que me despertou muita curiosidade, seria papo mais um podcast, tenho estudado bastante sobre isso.
Cara, e aí é papo profundo mesmo, que são sobre neurociência. Cara, aí realmente... Eu lembro uma vez que eu te falei que a probabilidade de você falar não de manhã é maior do... Lembra que eu te falei? E eu usei isso esses dias. Do que... E eu contei pro Felipe, inclusive. Sem falar que foi você que me falou, né? Eu passei de culto, mas quem me falou foi você. Eu falei, por que você fala não pro bombom de manhã e não fala não pro bombom de noite? Porque o teu nível de açúcar de manhã é maior e você precisa de muita energia, muito açúcar para tu dizer não, para falar não, né? Então o teu índice de não tá maior de manhã, tu fala não de manhã mais facilmente do que à noite. Isso é neurociência com toda a parte biológica e fisiológica do corpo. Então tem entrado mais em hormônios, entender sobre dopamina, ocitocina, cortisol, produção, biohack. Jejum de dopamina. Pô, eu estou entendendo um pouco mais os meus movimentos e sentimentos e respondendo muitos movimentos e sentimentos dos outros, né? Entendendo por que já aplico em mim muitas coisas, me sinto mais feliz, tenho manipulado. E eu tenho uma frase que é minha, né? Que não sei se eu de repente vou fazer me entendido, que é: feliz do ser humano que sabe, conhece, aplica a escassez mental manipulada, cara. A gente precisa de umas 2 horas só para refletir sobre essa frase aí, cara. Eu não consegui nem anotar. Vai ficar gravado, fica tranquilo. Mas basicamente seria você manipular a tua escassez. E essa é a resposta que a gente está no mundo de hoje, com tudo que é muito fácil, Netflix, Instagram, porque a nossa busca por dopamina, né? Pelo processo dopamínico, ela é constante. Por isso que os 15 segundos, né? Vício, né? Ele é vício. E aí explica de por que muitas vezes você tornar a escassez para você ela é importante para manter a sua felicidade, né? Então, eu posso ter acesso... Gestão de escassez gera felicidade. Exatamente. Eu posso ter acesso àquilo, mas eu não tenho. Porque se eu tiver acesso àquilo agora, pode me fazer mal. Forma uma nova expectativa, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo de carro importado, né? Eu venho num processo de aquisição, amo automobilismo, não uso carro de marca do exterior por status, não é a minha motivação, é porque eu amo as tecnologias e amo os veículos que não são, que vêm com essa tecnologia importada do exterior, né, especialmente da Europa. E eu já poderia ter acesso a um carro mais caro, mas eu venho manipulando isso ao longo dos anos para que eu possa viver a cada momento esse processo de criação dopamínica. Então, Evandro, poxa, por que você não compra uma Ferrari, né? Vem num apartamento com uma Ferrari. Cara, não é hora de eu ter isso, cara. Quando eu tiver meus 45, de repente, se eu tiver com vontade, eu faço isso. Mas se eu tivesse vontade hoje, eu não tenho vontade de ter uma Ferrari, mas se eu tivesse vontade hoje, eu também não a compraria, mesmo tendo possibilidade de acesso. Eu acho que não é hora e eu estaria me causando um grande problema na minha concepção. Então, decido não tê-la, né? E aí eu vou criando a minha escassez ao longo do processo e serve para várias coisas, né? Pode ser coisas muito grandes como coisas muito pequenas, né? Caraca, isso aí Genial. Isso aí é uma aula. Isso aí daria um outro episódio aqui do podcast. Daria. Eu só não consigo manipular o do sushi, que eu tenho tentado, cara. Mas tá difícil, cara. Esse é um vício que não consegue deixar de lado. Legal. Evandro, teria alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de responder? Olha que foi denso e complexo, né? Quanto tempo a gente tá aqui já? Um pouquinho mais de 1 hora já. 1h10. 1h10. Né? Passou rápido, né? Tu sabe que talvez eu gostaria de deixar uma mensagem. Estudei muito para entender sobre um tema que parece meio técnico, meio racional, meio duro, né? E de absorver e até explicar. Quando o cara fala assim para ti, Guilherme, você é um cara estratégico? Sua resposta é sim ou não? Eu penso que sim. Tá, por que você é um cara estratégico? Explique para mim estratégia. Porque eu avalio possibilidades, configuro cenários, de acordo com cada direção que eu tomo, eu entendo quais serão o desdobramento de cada cenário e a partir daí eu tomo decisões. Perfeito. E aí o que eu penso? Né? Exatamente isso. Como é que eu trago para quem não consegue ter a simplicidade e a facilidade de explicar o que é estratégia? Cara, estratégia é tudo aquilo que eu sei fazer, que é o conhecimento, somado àquilo que eu consigo fazer, que é o financeiro, e que os dois estejam ligados a um item chamado visão, ou missão, ou propósito, ou objetivos estratégicos, ou OKR. Isso é estratégia.
E é igual responde, né? Eu respondo muitas vezes, o cara entra em furadas, que o cara, ele é a visão dele é ser o maior distribuidor de água mineral do Brasil, e chega um amigo dele e fala para ele assim, tu quer comprar um posto de gasolina? Cara, tem um cara que tá argolado e vende por metade do preço. E o dono da empresa de água mineral fala, tô dentro. E aí ele entra no posto de gasolina e quebra o posto e quebra a empresa de água mineral. O que acontece com esse cara? Se ele tivesse a noção de que isso não tem a ver com a estratégia e respondesse os 3 sim, eu sei fazer a administração no posto? Não. Eu consigo fazer financeiramente? Ah, sim. Tá, tem a ver com a minha visão de ser a maior empresa de água mineral do país? Não. Eu tenho 2, não, eu tenho 1 sim. Por que tu comprou? Não tem nada a ver com a minha estratégia. Então, estratégia é a soma de 3 sim. Consigo fazer, sei fazer e está relacionado ao meu destino, objetivo, visão, propósito ou objetivos estratégicos. Então, antes de tomar as grandes decisões, avalie os 3 sims. Triângulo da estratégia. Pena não estar podendo desenhar aqui. Mas isso foi algo que na nossa conversa aquele dia me marcou. E logo que o Evandro começou a falar agora, eu já desenhei aqui o triângulo, porque justamente me marcou e eu já apliquei. Então foi algo que a partir dali me fez sentido. E sabe que tu pode aplicar para grandes coisas e pequenas coisas, porque eu dei exemplo do posto, né? Mas você pode, por exemplo, assim, o Guilherme está aqui e aí tem um cliente que não é tão em potencial e fala, pô, Guilherme, vem me visitar aqui em Joinville. Cara, tu pode fazer o triângulo. Cara, eu consigo ir até Joinville financeiramente? Consigo, encher o tanque e ir até Joinville. Tá. E eu sei manejar essa ação de ir até Joinville? Sei. Tá, mas e esse cliente tem a ver com o meu processo? O cara quer te oferecer uma fazenda, né? Não, pô, não tá no teu portfólio. A Imóvel não vende fazenda, né? Não é o nosso único. Não vende fazenda. Não tem nada a ver com a tua visão, com a tua estratégia, com o teu propósito, com a tua missão, com o teu OKR da Imóvel. Por que tu vai sair daqui de Balneário, vai lá para Joinville, para conversar com o cara que tem uma fazenda para vender? E às vezes a gente faz isso. A gente se pega em coisa, puta, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não aconteceu isso com vocês já? Claro. Com certeza. Se você responde o triângulo, você vai ter um não, e aí é só criar maneiras super polidas, explicar, olha, que legal, vou indicar para você um cara que é especializado em fazenda, adoro, eu acho que não faz sentido eu ir até aí, porque eu não entendo tanto de fazenda, eu não sou o cara melhor para te atender. Então, você não vai lá arriscar, né, se não está relacionado aí ao teu triângulo da estratégia. Coisa pequena, tá fazendo o exemplo da coisa grande, que é o posto de gasolina, né? Sensacional. Bom, baita insight para terminar nosso podcast, hein? Baita dica. E aí, Felipão, considerações finais? Cara, acho que a gente teria papo para fazer mais uns 10 podcasts com o Evandro, certeza. E vamos fazer mais alguns. A gente foi na Next, ficou 2 horas falando com ele, agora ficamos mais uns 40 minutos antes de começar o podcast. Fizemos 1h20 aqui de podcast. Se deixar, a gente continua o papo. Hoje ganhamos mais uma aula, com a diferença que hoje a gente dividiu com a galera, né? Isso, com certeza. Dia ficou só conosco lá. Cada papo uma aula. Obrigado, Evandro. Um prazerzão falar contigo. Seres aí um dos primeiros a gravar conosco aqui no Rooftop. Muito legal. E acho que eu vou aproveitar já para convidar o Evandro. Sei que ele gosta muito de participar dos eventos. E a gente agora no final do ano vai ter um evento aqui em Balneário Camboriú. Estou dando a deixa para o Guilherme entrar aí, que é fazer esse... anunciar aí pra galera. Fazer esse jabá, anunciar aí pra galera o evento. Tá bom, é isso aí. Dia 3 de dezembro faremos um grande evento, uma grande experiência aqui em Balneário Camboriú, no Expo Centro. Vamos fazer o evento Jogue no Hard Experience. Vai ser um evento onde nós vamos falar não somente sobre mercado imobiliário, nós vamos falar sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre gestão emocional, sobre marketing de diferenciação. Vamos ter pessoas aí, como falando de marketing de diferenciação, Pedro Superti, que inclusive participei de um evento Floripa, né? Floripa, que a gente acabou se encontrando lá do Pedro Superti. Vai contar com o Felipe Tito, que vai falar sobre como ser um player vencedor, dependendo se você é empreendedor, se você é corretor, se você é vendedor, o que você faz, mas como ser um player vencedor. Vamos ter Bruno Perini, do Mercado Financeiro, ele é sócio do Thiago Nigro no Primo Rico. Ele também faz o podcast Os Sócios. Enfim, vai falar um pouquinho sobre o mercado financeiro também. Dawn Watson, que ela é mentorada do Tony Robbins, então vai trazer um conteúdo muito bacana. Então é um evento que não é um evento, não são palestras, é uma experiência. É uma experiência que busca levar quem estiver ali participando
para um nível mais alto. É para jogar no hard, é para o cara sair de lá em outro nível de fato. Então, venho aqui te convidar para participar do evento, convidar aquelas pessoas que estiverem nos assistindo. Quem quiser participar, segue lá o Instagram, @jognohard, e também você pode entrar no site jognohard.com.br. Evandro, deixa aí suas considerações finais, cara. O que você gostaria de transmitir aí para a galera, para a gente dar a finaleira aqui no nosso Rooftop Podcast de hoje? Bom, primeiro, obrigado pela participação, né, de estar aqui com vocês, né, de ter esse privilégio, esse convite, né. Então, eu realmente me senti privilegiado aí por estar nesse início do projeto. Espero que as pessoas possam botar em prática, ou pelo menos se sintam provocadas por muitos insights que a gente trouxe aqui hoje. E eu queria falar o seguinte, você é a soma dos seus hábitos em constância. Então, de verdade, gente, não tem segredo, né? Não vai ser uma semana que você vai mudar de vida, nem em um podcast, nem me ouvindo uma única vez ou ouvindo os outros podcasts da Immobile. Então, talvez a constância, né, dos conteúdos que você consome, do estilo de vida que você leva, vai levar você aos níveis que você deseja. Então, sensacional. Disciplina total. A disciplina é a mãe das habilidades, né? Ótimo. Vamos mandar frase, eu tenho uma então também. Você é reflexo do seu espelho. Você é reflexo, é resultado das pessoas que você toma como exemplo e das atitudes que você reproduz. Tem aquela frase do Jim Rohn que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mas eu penso que não é só a convivência, mas é aquilo que tu vai reproduzir no teu dia a dia. É aquilo que você enxerga no outro e de alguma forma você coloca em prática. Você talvez ouvir um podcast aqui, ouvir o Evandro falar sobre gestão, da forma como ele trata, trabalha, gere o seu time, e você colocar em prática isso. E é a partir dessa prática diária, e aí entra a constância do hábito, né, que você acaba vendo o reflexo de todas essas atitudes na tua vida. Tem outra que pode completar, né? Quer se conhecer melhor? Não medite. Abra uma empresa. Ei, quer ver um teste de autoconhecimento? É esse, né? Legal. Maravilha, Evandro. Muito obrigado por aceitar aí esse convite. Você é o convidado aí do segundo episódio do nosso podcast. Então, cara, você tá meio que cobaia aqui, né? Vamos ver o que vai dar nisso aí. Vai dar boa. Com certeza vai dar boa. Quero agradecer também a EGD Filmes, do nosso querido Guilherme Dorn, uma empresa especializada na produção de conteúdos audiovisuais, que faz um excelente trabalho aqui, já é parceira da Immobile há muitos anos, parceiro do Corretor Alto Padrão, gravou todos os nossos cursos aí do Corretor Alto Padrão, todos os nossos eventos, os talk show, e com certeza estará presente no Jogue no Hard. Estou pleiteando um descontinho aqui, né? Já faço a propaganda para ver se ele me dá um desconto, mas com certeza vai estar cobrindo o grande Jogue no Hard Experience. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, compartilhe aí com seus amigos, segue o canal. E pelo YouTube você pode também ativar o alerta para ser avisado dos novos episódios. Você também pode acompanhar o nosso Instagram, @podcastrooftop. Para me encontrar no Insta, segue lá, @Givolk. Né? Meu sobrenome alemão aqui é WOHLKE. E o Felipe, tenho inveja do nome fácil de você localizar no Instagram, né? Você encontra no @Felipe Soares. Ele tá com essa agora, ele tá com inveja. Eu tô puto. Que eu garanti o nome fácil. Porque o meu é Givolk, é WOH, eu sou de letrinha. Aí o dele é Felipe Soares, aí todo mundo encontra. Barbado. Ficou fácil. Aí, claro, não pode deixar de acompanhar a Immobile através do @Imobiliária Immobile. Sempre aberto a parcerias e também prontos para atender clientes interessados em imóveis de alto padrão aqui na região de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Quem quer seguir o Evandro e a Next? @Evandro Turato no Instagram e @Next Shipping. Cara, eu vi, antes de começar o episódio, eu vi que eu não te seguia, eu botei lá pra te seguir agora. Tá aí. Puta, já viu? Convidei, já vendi imóvel do cara, o cara já comprou imóvel com a gente, eu chamei o cara pro podcast, aí eu fui ver que eu não segui ele ainda, cara. Eu dei o seguir ele agora. A culpa é do algoritmo. O algoritmo não me mostrou ali. Valeu, Evandro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.